Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, aluno! Olá, aluna! Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Contabilidade de Cursos, do curso de Técnico em Finanças do Instituto Federal de Rondônia. Nós estamos aí na nossa quinta aula da disciplina e até agora vimos bastante coisa sobre a contabilidade de cursos e a sua importância para o curso, para a profissão do técnico em finanças. Junto comigo, o professor Magno. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso técnico de finanças do Infro. Hoje a gente vai estar aqui disponível, como sempre, a ajudá-los, tirar todas as dúvidas. Então, qualquer questionamento, qualquer situação que seja referente à disciplina, à aula, você pode estar nos enviando que a gente vai estar respondendo prontamente. Professor? Durante o nosso curso e as 4 aulas anteriores, nós começamos falando sobre a origem e o conceito da palavra custos e como que isso acontece dentro das organizações. Avançamos para terminologias e classificações para diferenciarmos o que é custo de investimento, de gasto, de despesa. Na terceira aula, nós falamos sobre os componentes de custo, o que compõe o custo de produção de uma empresa, então a matéria-prima, a mão de obra, os custos indiretos de fabricação, como é que isso funciona para poder chegar. Na quarta aula, nós falamos sobre os métodos de custeio, principalmente os 2 principais, existem outros, mas para o nosso curso nós focamos em 2 métodos, que é o custeio por absorção e o custeio direto ou variável. E nessa aula nós vamos para o grande objeto, que é a aplicação da contabilidade de custo para a tomada de decisão, em 2 aspectos principais. Um primeiro aspecto voltado à formação de preços, como a gente utilizar o custeio por absorção para formar preços de mercadorias, e um segundo aspecto relacionado ao custeio direto ou variável, enfocando a técnica de análise custo, volume e lucro, certo? Então, essa é a nossa caminhada dessa quinta aula da disciplina de contabilidade de custo. Então, vamos começar. Esses são os 2 principais pilares da nossa aula, identificar como que a gente tem que trabalhar a formação de preço de venda e a análise do ponto de equilíbrio, análise de custo, volume e lucro. Como nós utilizamos o custeio por absorção na formação de preço? É essa pergunta que a gente tem que responder nessa primeira etapa da aula. A primeira coisa que devemos compreender e entender quando falamos em formação de preço é que valor é algo subjetivo e nós precisamos diferenciar o preço do valor. Ou seja, o que eu quero falar com algo subjetivo? O que tem valor para mim pode ser que não tenha valor para o professor Magno, certo? Então, o valor depende da perspectiva de cada um. Um certo produto pode ser de grande utilidade para algumas pessoas, enquanto para outras não terá valor. Exemplo, a insulina é indispensável para pessoas que sofrem de diabetes, enquanto o restante da população não lhe dá a mínima importância, não apresentando valor para algumas pessoas. O preço, o que é o preço? O preço é a expressão quantitativa de valor. Ou seja, uma pessoa só se predispõe a pagar por algo quando ela compreende o valor que isso tem. Então, quando nós falamos de
preços, nós estamos falando tanto da questão dos custos, certo? De como o preço absorve meus custos e me garante uma rentabilidade, mas também estamos conversando sobre uma questão de mercado, de marketing. Então, o nosso foco aqui não vai ser ir para a questão mercadológica, e sim trabalhar qual é a relação dos custos com a formação do preço. Em qualquer processo industrial, o preço é uma medida de eficiência da produção. Ou seja, se eu consumo no meu processo produtivo menos recursos, significa que eu posso dar um preço menor, posso praticar um preço menor ou aumentar as minhas margens de lucro. Por exemplo, a história dos carros americanos contra os carros asiáticos. De certa forma, os carros asiáticos, de uma maneira geral, possuem preços mais baixos do que os carros americanos. Isso não é tanta verdade hoje em dia, porque algumas marcas, por exemplo, a Hyundai, aqui as coreanas que estão ali na Ásia, acabam praticando preços bem elevados. Mas, há alguns anos atrás, os carros americanos, a GM, a Ford, tinham preços muito mais altos do que carros asiáticos. Então, por quê? Porque os asiáticos acabavam sendo mais eficientes no seu processo produtivo. Na economia de mercado, os produtores buscam adquirir insumos de menores custos e vender pelos maiores preços permitidos pelo mercado. Então, toda empresa de mercado busca a rentabilidade de que forma? Menores custos e maiores preços em que as pessoas dos mercados estão dispostas a pagar. Com exceção para os monopólios ou oligopólios. Se você está sozinho num ambiente de concorrência, você bota o preço, o maior preço possível, desde que as pessoas tenham dinheiro, sem equilibrar. Mas quando a gente está falando de preço, a gente está falando dessa concorrência, dessa competitividade. Como os preços de venda representam quase a totalidade dos custos dos produtos vendidos, ressaltamos a importância da contabilização dos custos de uma maneira que sinalize corretamente todos os insumos que foram utilizados no processo de industrialização. Então percebam, o que pode acontecer se eu errar na minha contabilidade de custos? Eu posso ou cobrar um preço menor e sacrificar as minhas margens, ou cobrar um preço maior e tornar esse produto com baixa saída. Por que alguém vai comprar algo que é muito caro e o concorrente consegue me oferecer por um preço menor? Então a contabilidade de custos, ela tem um viés estratégico importantíssimo, porque ela permite que nós possamos tomar decisões de preço mais assertivas. Quando a gente fala de preço, uma das principais questões a considerar são os impostos e o faturamento líquido. A carga tributária no Brasil é muito próxima de 40% do seu PIB, sendo que a não consideração da carga tributária é um dos principais motivos para problemas na definição de preço. Para fins de, e aí vamos ressaltar isso, para fins de formação de preço, não deverão ser observados apenas os tributos diretos, ICMS, IPI. Os demais tributos, IPTU, IPVA, também devem ser considerados em função de compor o custeio da empresa. Então, o que acontece muitas vezes? O empresário ele pega os tributos diretos, que incidem direto na venda, e soma esses tributos com o valor do produto. Então, ele pega assim, eu vou incluir 18% de ICMS, mais 10% de IPI, que seja, e aí ele pega o custo dele, bota uma margem e calcula. Só que muitas vezes eu não estou considerando o IPVA dos veículos da empresa, o IPTU dos bens imóveis. Então é muito importante que nós, na hora de formar o preço, possamos avaliar todo o impacto da carga tributária na minha formação de preço. Correto, professor Magno? Correto, professor. Que a gente tem que determinar que o Brasil é um país que hoje a gente paga-se muitos impostos. Então, quando a gente está trabalhando
formação de preço, a gente não pode nunca deixar de esquecer desse fator, né? Como vocês viram no slide, na explicação do professor André, essa carga tributária pode chegar até, na verdade, ela é 40% do nosso PIB. Então, se a gente for considerar, é um valor muito significativo. Então, se você deixa de contabilizar, de registrar na sua planilha de custos esses encargos, esses tributos que sofreram tua linha de produção, tu pode acarretar numa má formação de preço e, consequentemente, numa redução do resultado ou até mesmo um impacto direto na tua produção, deixar o teu estoque mais parado. Por quê? Porque os clientes vão comprar na concorrência porque tem um preço mais justo. Então, quando a gente trabalha a formação de preço, por isso é importante todas as aulas que a gente teve até agora, cada uma aula foi interligando a outra, né? Vocês entenderam os conceitos de custo, conseguiram visualizar as terminologias, identificar o que é custo direto, o que é custo indireto. A gente viu os tipos de custeio, né, os principais. Então, vocês observaram que todas essas aulas que a gente vem tendo vai acarretar aonde o gestor, aonde o administrador, o proprietário da sua empresa, o seu patrão quer, que é a formação de preço. Ele não quer saber, o gestor de modo geral, ele não quer saber ali números referente a custo. Ele quer saber o quanto ele vai render, quanto vai ter de lucro sobre esse produto. Então, para você dar essa informação para ele, você precisa de, grosso modo, né, importantemente falando, entender o que é custo. Para você fazer um preço mais justo, né, propor a ele uma rentabilidade maior e desde que não seja discrepante com o valor das concorrências. Então, todos esses fatores a gente tem que levar em consideração na hora de formar nosso preço. Professor? Continuando, alunos, vamos entender como é que isso impacta de fato na formação de preço, qual a distorção que ocorre quando eu não observo todos os fatores que eu precisaria observar na hora de formar um preço. Então, imaginem que nós estamos falando de uma empresa que produz e vende mensalmente 50 unidades de certo produto e pratica um preço de vendas de R$ 8,00 por unidade. Esta empresa deverá recolher ICMS de 18%. Então, a primeira coisa que eu falo nesse aspecto é dizer o seguinte: ora, se eu vendo 500 unidades a um preço de R$ 8.000, minha empresa fatura R$ 400.000 por mês. Ótimo. Aí já começamos a ter a primeira distorção. Eu não faturo R$ 400.000, eu faturo 328. Por quê? Porque esses 18% do ICMS não são meus. Esses 18% eu estou arrecadando para o governo. Então, muitas vezes, os empresários acabam fazendo contando com um dinheiro em que ele está apenas sendo um agente arrecadador, de certa forma, do governo. Então, é importante a gente ter essa clareza. Então, se eu estava dizendo que eu vendia a R$ 8,00, na verdade, eu não vendia a R$ 8,00, eu vendi a R$ 6,56. Dentro disso, se eu tenho que cobrei do meu cliente R$ 8,00, mas desses R$ 8,00, apenas R$ 6,56 era para cobrir os meus custos e despesas, e digamos que eu tenho mão de obra, material direto, matéria-prima, de R$ 102.000 e mão de obra direta de R$ 48.000, os custos dessa empresa totalizaram R$ 150.000. Quando eu pego esses custos diretos e somos com os custos indiretos de fabricação, essa empresa teve um custo de produção de R$ 195.000. Daqueles R$ 400.000 que eu tinha considerado no meu faturamento bruto, 72 foram referentes a impostos que eu tinha que repassar para o governo. E R$ 195.000 se refere aos custos totais para aquela produção, o que traz um lucro bruto para a empresa das operações comerciais ainda muito bom de R$ 133.000. Mas eu tenho que considerar, além dos custos, as despesas devem fazer parte dessa formação. Por quê? Adianta eu ter um lucro bruto
de R$133 mil, mas eu não consegui pagar a minha folha de pagamento da administração, eu não consegui pagar as minhas despesas de vendas, de marketing, tudo aquilo que pagar o meu contador, o que adianta? Não, eu vou ter um prejuízo. Então eu teria que considerar, além de tudo isso, as despesas e retirar isso, para aí sim eu pensar em trabalhar a lucratividade de uma empresa. Então, perceba que depois da retirada das empresas, eu ainda tenho a figura do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Então percebam, aquele empresário que ficou entusiasmadíssimo com um faturamento de R$400 mil por mês, só sobrou aqui para ele 74 mil, que ainda seria aí uma boa margem de lucro. Mas o problema de tudo isso é que muitos empresários não têm essa clareza da informação contábil, de forma que ele consiga entender como que se compõe o resultado da organização dele. Então, formar preço é ter a clareza de tudo que impacta de fato na rentabilidade dele. Se eu tenho despesa alta, se eu tenho alta tributação, se eu tenho custos elevados. Então eu preciso ter isso de forma muito clara. E aí a gente começa a falar agora de como é que a gente faz então para poder dizer para o empresário que preço ele tem que cobrar por determinada mercadoria. Uma das metodologias mais simples é o markup, certo? O que é o markup? Consiste em adicionar uma margem de lucros aos custos de produtos fabricados ou serviços prestados. Então eu digo o seguinte, que o meu markup seria o custo unitário que eu tenho vezes o percentual desejado. Como é que a gente trabalha o markup? Ele vai refletir esse percentual de custo, um custo unitário, com um determinado percentual sobre esse custo unitário. Então, digamos que se eu tenho o preço de venda de determinado produto será o custo unitário, que nesse caso é R$12, vezes 40% do custo unitário, numa soma. Então, nesse caso, eu teria R$2 mais 0,880 centavos, que se referem, que seria o preço a ser cobrado por esse produto, certo? Como é que eu vou saber esse percentual? É a grande pergunta que se temos, certo? Como é que eu identifico, então, professor André, professor Magno, esses percentuais? Os percentuais das despesas de vendas e das despesas administrativas, que aí é um grande problema que temos, podem ser obtidos, por exemplo, por meio da demonstração de resultado do exercício do ano anterior, relacionando-se o valor das despesas com a receita líquida de venda. Então, eu posso entender o seguinte, que no ano anterior, a empresa X teve uma receita de R$100 mil. As despesas administrativas, por exemplo, representaram R$30 mil. O que significa? Significa que as despesas dessa empresa representam 30% da receita. Então, eu posso começar a capturar esses percentuais em cima da receita da empresa com os DREs, os demonstrativos de resultados anteriores. Já o percentual do lucro desejado deve considerar as alíquotas de impostos para o produto ou serviço que estão sendo precificados. Então eu tenho que saber quanto eu pago de ICMS, de IPI, de ISS, bem como outros impostos incidentes sobre a receita. Nesse caso,
PIS e COFINS. Olhando nesse sentido, o que eu vou ter para poder calcular esse percentual do markup? Certo? Eu vou ter que pegar um número de 100%, no caso da metodologia markup divisor, menos o percentual de impostos e taxas sobre vendas, mais o percentual da margem bruta. Sendo que o markup multiplicador seria 1 menos o markup divisor. Vamos ver como isso funciona na prática. Digamos que determinada empresa pratica as seguintes alíquotas e percentuais. Então essa empresa ela tem 100%, eu calculo 100% da receita. Em cima dessa receita de 100%, 18% eu pago de ICMS, 0,65% de PIS, 3% de COFINS e eu pago ainda 2% de comissões sobre vendas. Aí eu tenho que o percentual de impostos e taxas sobre vendas dessa empresa é 23,65%. No caso do percentual de margem bruta, como é que eu vou pegar? Eu vou calcular 5% é o percentual de despesas de vendas. Professor, como é que você achou esse 5%? Opa, eu pego aqui o DRE do ano anterior e faço uma avaliação percentual de quanto que as despesas representam em cima da receita. Então, nesse caso prático aqui, as despesas de vendas representam 5% e as despesas administrativas representam 7%. Além disso, eu quero ter um lucro antes do imposto de renda de 20%, o que me dá uma margem de lucro bruta de 32%. Então, eu tenho que os impostos e taxas sobre vendas, somados à margem bruta que eu pretendo ter, representam 55,65% da receita total. Como é que eu vou fazer agora? Certo? Eu calculo o markup divisor, 100% menos 55,65%, dividido por 100, então eu tenho aqui um fator de 0,44335. E eu posso calcular o markup multiplicador, que basta eu pegar 1 e dividir pelo markup divisor. Então, meu markup multiplicador é de 2,25479. De posse do markup, o que falta para mim? Basta eu pegar o custo unitário do meu produto, então eu estou dizendo que determinado produto que eu esteja querendo formar o preço teve um custo unitário de R$50, certo? Calculado pelo método do custeio por absorção. E aí eu posso aplicar ou um ou outro. Então eu pego 50 dividido por 0,4435, o preço à vista desse produto seria 112,74. Se eu quiser utilizar o markup multiplicador, eu vou pegar R$50 e multiplicar por 2,25479, que vai dar os mesmos R$112. Então percebam que, de uma maneira geral, utilizar a formação de preço por meio do markup não é algo tão complexo. Basta você ter clareza do custo unitário do produto, dos impostos incidentes sobre aquele produto, de quanto é o impacto das receitas e despesas da sua empresa em cima da receita, sabe? Principalmente das despesas administrativas e de vendas em cima da sua empresa, e de que margem de lucro você quer obter em cima da sua receita. De posse disso, você consegue chegar a um preço calculado de forma muito mais científica, diferente do que é praticado por muitos empresários, que apenas pegam quanto eles pagaram e jogam 100%, 200% e correm o risco de ou vender a um preço muito maior do que o mercado pratica ou vender a um preço muito menor. O importante é ter um balizador do processo de formação de preços. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula, que é trabalhar a análise de custo, volume e lucro. Antes, professor Magno, tudo certo até agora? Tudo tranquilo, só uma observação, né, para ficar ainda mais enfatizada essa questão da formação de preço. Tudo que a gente faz dentro de uma empresa para análise gerencial, a gente tem que se basear em dados
concretos, dados específicos. Então, na formação de preço e na contabilidade de custo de modo geral, a gente não pode usar aquele achismo. Ah, coloca aí 50% de lucro já tá bom. Não, coloca 20%. Ah, o meu concorrente ele vende a 4, então eu vou vender a 3,50. Mas se você vender a 3,50, pode ser que lá na frente você tenha prejuízo. Então, quando a gente estiver fazendo análise de formação de preço, contabilidade de custo de modo geral, sempre se basear em dados específicos, em fontes onde a gente possa ter certeza dos dados, né? Quanto mais certeza, quanto mais próximo da realidade você puder obter as informações, melhor vai ser a sua análise de dados, maior vai ser a sua eficiência. Então, quando a gente estiver lá no nosso ambiente de trabalho, sempre pautar, né, pelas informações verdadeiras, pelas informações que vocês realmente saibam, que possam confiar, tá bom, professor? Uma coisa interessante observar nesse sentido, professor Magno, é que a gente, por exemplo, se eu for fazer uma viagem de avião, você já pensou, você sobe dentro do avião e você não vê nenhum painel, nada? Será que você teria tranquilidade de subir naquele avião e ficar tranquilo? Ah, eu não sei qual é a altitude que eu estou, eu não sei quanto de gasolina tem, mas eu vou subir. Nas empresas isso acontece muitas vezes, eu tomo decisões de preço, de custos, sem ter clareza do que eu estou fazendo. Então, parte da importância desse curso para a formação profissional de vocês, alunos, é conseguir entender que vocês precisam tomar decisões em cima de informações. Acho que esse é o grande ganho. E falando nisso, o que seria essa análise de custo, volume e lucro? Para trabalhar essa análise, nós vamos trabalhar em 3 conceitos. O primeiro conceito é o conceito de ponto de equilíbrio, o segundo é o de margem de contribuição e o terceiro é de margem de segurança. A margem de contribuição, não necessariamente nessa hora, nós vamos começar agora com a margem de contribuição, depois falaremos do ponto de equilíbrio, depois falaremos da margem de segurança. A margem de contribuição, ela é muito simples. Lembrando que a análise de custo, volume e lucro, ela se baseia no método de custo, que é o custeio variável ou direto, que nós estudamos na aula passada. A margem de contribuição é o preço de venda dos produtos menos seus custos variáveis. Então, eu tenho que a margem de contribuição unitária de um produto vai considerar o preço de venda menos o custo variável unitário. Então, se eu tenho que um determinado produto é vendido ao preço de R$100 e esse produto ele tem custos variáveis unitários na ordem de R$75, a margem de contribuição unitária dele é de 25. Ou seja, por que margem de contribuição? Porque é a parcela da diferença do preço para os custos variáveis unitários que está disponível para a cobertura de custos fixos e para a geração de lucro. Então, quando eu faço uma análise de margem de contribuição, eu estou querendo identificar quanto esse produto, na produção dele, na venda dele, ele está me gerando de resultado para que eu possa cobrir os meus custos fixos. Então, se eu pegar e comparar 2 produtos pela margem de contribuição, eu posso dizer o seguinte, o produto A, ele é vendido a R$10 e tem custos variáveis. O que são custos variáveis, só para lembrarmos? Matéria-prima, mão de obra direta alocada ao produto, embalagem. Então, a soma de todos os custos variáveis, nesse caso aqui, deu R$6. Então, esse produto contribui em R$4 e tem um percentual de margem de 40%. Se eu pegar um outro produto B, que o preço é 20% e o custo variável dele é R$10, esse produto, ele
contribui em R$10 para a cobertura dos custos fixos e tem uma margem percentual de 50%. Então, quando a gente trabalha margem de contribuição, não há dúvidas de qual é o produto que está contribuindo mais para a minha geração de lucro. Então, se eu confrontar esses dois produtos, não tem dúvidas de que o produto B ele vai trazer melhores resultados. Então, percebam, alunos, se eu só posso produzir 50 mil unidades de determinado produto, eu tenho mercado para os dois. Qual é o produto que eu vou dar mais prioridade, professor? É o produto A ou é o produto B? Produto B, né, pessoal? O produto B ele tem uma margem de contribuição maior, né? Se ele tem uma margem de contribuição de 50%, consequentemente ele vai cobrir os custos fixos e as demais despesas de forma mais ampla. Então, provavelmente, a rentabilidade, a lucratividade, na verdade, a lucratividade dessa empresa vai ser um pouco maior. Então, quando a gente estiver trabalhando nessas análises de produto, a gente sempre dá preferência no produto que tem a margem de contribuição um pouco maior, né? Continuamos, depois que a gente sabe o que é a margem de contribuição, que é a diferença entre o preço que vocês cobram e a margem e o custo unitário, o custo variável unitário, sem considerar custos fixos, nós podemos entender o conceito de ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o ponto operacional da empresa, garantindo um nível de vendas que vai ser necessário para cobrir todos os custos e despesas operacionais, todos os custos e despesas fixos. O ponto de equilíbrio é o ponto em que as receitas e despesas são iguais a zero. A análise do ponto de equilíbrio, certo? Que é a chamada análise custo, volume e lucro, é usada para que situações? Determinar o nível de operações necessárias para cobrir todos os custos operacionais, avaliar a lucratividade associada a diferentes níveis de vendas, certo? Se eu vender mais, se eu vender menos, qual é o impacto que isso vai ter na minha rentabilidade? Avaliar se eu posso aumentar ou reduzir preços e avaliar mudanças, como por exemplo, a terceirização, certo? Então ela é uma técnica que nós usamos muito em análise gerencial e que dá um suporte muito interessante para o tomador de decisão. Esse gráfico ele representa um pouco do que traz o ponto de equilíbrio. Então nesse gráfico eu tenho o valor expressado pelo valor de vendas, o valor dos custos que eu tenho, certo? E a quantidade que eu vendo. Então o que ele diz para nós? Eu vou ter uma venda proporcional à quantidade vendida. Então se eu vender uma unidade, certo? Eu vou estar aqui dentro de uma área de prejuízo, ou seja, a minha margem total não vai cobrir os meus custos fixos, que poderiam ser nessa ordem de 40. Se eu vender 2, eu ainda estou dentro da área de prejuízo. Se eu vender 3, eu ainda estou. Se eu vender 4, ainda estou com prejuízo menor, mas estou. Quando eu vendo 5 unidades, eu empato, certo? Eu vou ter uma rentabilidade de margem de contribuição equivalente aos meus custos fixos. E tudo que eu vender acima de 5 unidades, eu entro para uma área de lucros. Então, essa análise, ela permite a vocês, alunos, a avaliação de qual é o volume de atividades que eu preciso, ou seja, o volume de vendas que eu preciso ter para ter rentabilidade no meu negócio. Como é que eu vou calcular esse ponto? É um cálculo, certo? Não é um cálculo complexo, mas difícil nesse processo, muitas vezes, é interpretar as questões e entender dentro da organização como que eu vou lidar com esse ponto de equilíbrio. Então, nós trabalhamos em cima de 4 variáveis, que já falamos bastante sobre elas. O preço unitário de vendas, o número de unidades vendidas, o custo fixo por período e o custo operacional variável por período. Então eu vou chegar na seguinte equação: LAGIR, certo? Que representa
lucro, vou colocar aqui antes de juros e imposto de renda. Então esse é o chamado LAGIR. Nós também podemos chamar LAGIR, vou botar aqui em cima, de lucro operacional, ou seja, quanto essa operação, quanto essa me gera de lucro, de rentabilidade. Então a fórmula do ponto de equilíbrio é LAGIR é igual a preço, representado por P, vezes quantidade, representado por Q, ou seja, quanto eu vou vender, menos custo fixo, representada por CF, menos custo variável, nesse caso, custo variável unitário, vezes quantidade vendida também. Quando eu faço a degressão dessa fórmula, eu tenho que a quantidade do ponto de equilíbrio é igual ao custo fixo dividido por preço menos custo variável unitário, certo? Vamos ver como é que nós podemos trabalhar essa metodologia de forma muito simples. Imaginamos uma determinada empresa, certo? Que tem os seguintes custos fixos mensais: aluguel de 22 mil, salários fixos e encargos de 4 mil, depreciação de decoração do imobiliário de 5 mil e luz e água, totalizando um custo fixo total de 32 mil. Ou seja, todos os meses, chova ou faça sol, a empresa abrindo ou não abrindo, vendendo um produto ou vendendo 10, ela vai ter esses custos fixos de 32 mil. Já nos custos variáveis, ela tem, nos custos de despesas variáveis, 1,25 por unidade vendida a pagar por garçom, insumos na ordem de R$ 7,25 por refeição, seria um restaurante, e lavagem de toalhas de 0,50 centavos, que é um serviço que é vinculado a cada refeição vendida. Então, nós teríamos que o custo variável unitário desse produto é de R$ 9,00. Supondo que esse produto ele é vendido ao preço de R$ 25, nós teríamos a seguinte aplicação, certo? Daquela equação anterior que vimos, que é a digressão dessa equação. Custo fixo de R$ 32 mil dividido pelo preço de 25 menos os custos variáveis unitários. Quando eu resolvo essa fórmula, certo? Eu teria 25 menos 9, que daria aqui igual a 16. 32 mil dividido por 16 vai me trazer um ponto de equilíbrio de R$ 2.000. Isso significa o quê? O que isso significa, alunos? Significa que para que essa empresa não tenha prejuízo, ela precisará vender 2.000 unidades daquele produto. Ou seja, tudo que ela vender acima de 2.000 unidades, ela vai ser lucro para aquela organização. Professor Magno, se eu chegar e propor para você uma sociedade para abrirmos um restaurante e eu lhe dou esses números e digo para você o seguinte, olha, nós vamos conseguir vender por mês 1.500 unidades. O senhor iria aceitar esse negócio? Com base nos dados, né, que foi passado, prontamente eu diria não. Por quê, professor? Porque para eu cobrir todos os meus custos fixos, variáveis, eu tenho que vender 2.000, acima disso é que eu vou ter lucro.
e eu vou entrar numa sociedade objetivando o lucro. Ok. Se ele está me dizendo que ele vai conseguir vender só 1.500, eu vou entrar numa sociedade que já está com prejuízo, já está me dizendo prontamente, ó, entra aqui que a gente não vai ganhar nada. Então, quando a gente propõe esses negócios, ou dentro dessa análise, a gente tem que observar esses dados, né, para ter precisão. Então, mas eu poderia dizer para vocês, alunos, que isso acontece e muito. Muitos pequenos empresários iniciam boas até ideias de negócio, mas eles não conseguem avaliar a sua estrutura de custo com o mercado que ele tem para determinado produto. Então, o que acontece muitas vezes? O empresário vai lá, nossa, eu quero abrir um negócio da melhor maneira possível. E ele gasta, ele bota aquilo que é de melhor, mas não tem mercado. E se não tem mercado, a estrutura de custos fixos pede que ele venda num volume que ele não vai conseguir vender. Percebam, aluno, que o que a gente está falando aqui é ciência aplicada na tomada de decisão de negócios. Quando não se tem isso, você está ao vento das decisões e do que pode acontecer. Pode ser que dê certo, pode ser que você acerte, acaba sendo um jogo de loteria. E isso não é gestão, isso não é negócio. Continuando, na análise do ponto de equilíbrio, nós temos que variações de custos e do ponto de equilíbrio operacional podem ocorrer. Isso vai trazer uma sensibilidade. Então, por exemplo, se os meu custo operacional fixo, que envolve custos e despesas, ele aumenta, por exemplo, o efeito sobre o ponto de equilíbrio é um aumento. Então, se eu olhar aqui e disser que esse custo de fixo aqui, ele não é mais 32, ele passa a ser 40. Com certeza, esse valor a ser vendido não vai ser mais 2.000, vai ser um valor maior. O preço de venda, se ele aumenta, então automaticamente eu vou precisar vender menos unidades. Então, por exemplo, professor Magno, se eu for chegar para você e dizer o seguinte: professor, tudo bem, mas eu acho que então a gente pode subir no nosso preço para R$32 aqui, porque eu acho que o mercado vai pagar. Provavelmente isso eu poderia até repensar a sua situação. Por quê? Porque esse 2.000 aqui, ele não seria mais 2.000, ele seria um valor menor. E a gente vai ver como é que isso funciona nos nossos exercícios de sala. Se o custo variável, operacional variável por unidade aumenta, obviamente eu vou precisar vender mais. Por quê? Porque a minha margem de contribuição reduziu. Então percebam que é uma análise que tem um impacto muito bacana. Agora nós vamos para o terceiro item, terceiro conceito da análise de custo, volume e lucro, que é a margem de segurança. O que é a margem de segurança? É o excedente das vendas da empresa sobre as vendas que representam o ponto de equilíbrio. Representa quanto as vendas podem cair sem que haja prejuízo para a empresa. Pode ser expressa em unidades físicas ou monetárias ou sobre a forma de um índice. Então, vamos pensar que o restaurante aqui do Senhor Tomé, que era aquele mesmo restaurante que nós estávamos trabalhando, ele tem um ponto de equilíbrio de 2.000 refeições por mês. Se a gente supor que esse restaurante comercializa 3.000 unidades por mês, isso significa que a margem de contribuição do Senhor Tomé é de 1.000 unidades. Ou seja, se houver uma redução de até 1.000 unidades nas vendas, o seu Tomé ainda não ficaria com seus resultados negativos. Então, o cálculo da margem de contribuição é muito simples. Basta eu pegar a quantidade vendida efetiva e reduzir pela quantidade de vendas para obter o ponto de equilíbrio. Então, professor Magno, a gente pode dizer que se esse restaurante ele vende 3.000 unidades por mês e o seu Tomé ele chamou o senhor para ser seu sócio, com 3.000 unidades por mês, seria interessante o negócio para você? Aí já seria mais interessante, porque eu estou trabalhando acima do ponto de equilíbrio. Consequentemente, se eu trabalho acima desse ponto de equilíbrio, né, como o professor já explicou,
até esse ponto é aquele equalizador, é onde eu vou trabalhar para pagar meus custos. Acima desse ponto é onde eu realmente obtenho o lucro da empresa. Então, se aqui nesse segundo exemplo, naquele primeiro exemplo que ele citou, eu já não entraria, porque eu ia entrar numa empresa onde o ponto de equilíbrio, as vendas, na verdade, as vendas efetivas, estaria abaixo do ponto de equilíbrio. Nesse caso, não. Nesse caso, eu tenho uma margem de segurança de 1.000 unidades, ou seja, eu tenho um lucro operacional líquido, né, descontando já todos os custos e descontando os custos fixos, custos variáveis, de 1.000 refeições a mais. Então, tem uma margem de segurança, né, mais viável, né? Consequentemente, a minha decisão para entrar nesse negócio seria mais favorável do que no primeiro exemplo, né? Um ponto interessante, alunos, para falar sobre margem é justamente essa história aqui da margem de segurança. Percebam, por que o termo segurança? Porque todo e qualquer negócio, ele tem oscilações, ele tem um ponto de sazonalidade. Então, se eu disser que o meu ponto de equilíbrio é 2.000 refeições e eu tenho uma margem de segurança de 3.000 unidades, isso significa que eu tenho uma certa, falando no popular, uma gordurinha para queimar para qualquer reduções que ocorram em função de questões mercadológicas. Todavia, se eu tivesse uma venda de 2.100, isso representaria, ao invés de eu ter uma margem de segurança de 1.000, eu teria uma margem de segurança de apenas 100 unidades. Ou seja, se eu perder 5% das vendas, né, que é da onde o 100 representa em cima de 2.000 unidades, eu já passo a ter prejuízo. Então, eu estou muito próximo do meu ponto de equilíbrio, ou eu tenho que reduzir custo fixo ou preciso aumentar as vendas. Então, esse indicador, ele te diz qual é a tranquilidade que você está em relação ao mercado, certo? Então, percebam, nós falamos de 3 conceitos ligados à análise de custo, volume e lucro. Nós iniciamos a nossa discussão falando sobre a margem de contribuição, que reflete quanto cada produto representa para a cobertura dos custos fixos. Eu posso fazer assim, será que esse produto tem uma margem boa? Será que é ruim? Aí eu posso falar em termos de produto e de mercado. Depois nós falamos do ponto de equilíbrio, que é o seguinte, quanto eu tenho que vender para não ter prejuízo? Então, qual é a quantidade de mercadorias que eu preciso ter no mercado para não ter? E depois nós falamos da margem de segurança, que é quanto eu estou acima do meu ponto de equilíbrio. Utilizando esses 3 conceitos, essas 3 técnicas, nós podemos fazer uma série de análises. Nós podemos avaliar o incremento nas vendas, na minha rentabilidade. Nós podemos avaliar se eu dou um desconto ou não dou. Nós podemos avaliar qual produto eu tenho que produzir mais, se eu tenho alguma limitação na minha capacidade de produção. Então, o que nós estamos trabalhando com vocês? Que vocês compreendam essas técnicas, porque o uso dessa técnica, ele vai vir com a experiência profissional de vocês. Nós estamos terminando essa primeira etapa da nossa aula, certo? Após o intervalo, nós iremos continuar com a correção dos exercícios. Professor Magno, alguma mensagem? Tá, pessoal. Então, essa primeira parte a gente está encerrando. Tentem resolver os exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem tirar no fórum que a gente vai estar respondendo. Na volta, né, a gente já faz a correção dos exercícios e, consequentemente, já elimina várias dúvidas que vocês possam ter acontecido. Revisem o material, né, a gente pede aqui, né, que vocês tentem resolver. Pelo menos lá, professor, mas está difícil, mas tentem fazer. Porque a gente tentando resolver e depois com a correção fica mais fácil. Tá bom, professor? Boa noite, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, alunos.
Olá, alunos, boa noite. Estamos de volta para a nossa segunda parte da quinta aula da disciplina de contabilidade de custos. Vamos corrigir as nossas atividades. Espero que vocês tenham batido um pouco de cabeça, tentado fazer as questões. Isso sempre torna o aprendizado mais útil. Vamos lá, professor Magno? Vamos. A primeira questão, certo? Ela diz o seguinte: uma empresa apresenta os seguintes dados no orçamento do segundo semestre de 2002. Então, uma coisa legal sobre essa questão, que fala sobre análise de custo, volume e lucro, é que ela não é feita apenas com dados passados. Você pode usar para fazer simulações futuras, para poder avaliar, poxa, que rentabilidade eu quero ter. Então, essa questão ela tem esse aspecto. Então, ela trouxe que tem um determinado produto que tem um preço de venda unitário de R$ 34, R$ 33,40. Os custos variáveis giram na ordem de R$ 28,00 e os custos fixos representam R$ 384 mil. A pergunta é, para gerar o lucro operacional de R$ 30 mil, é necessário vender quantas unidades? Se vocês lembrarem da nossa aula, lá eu coloquei a seguinte equação. Vou resolver aqui em cima. LAGIR, que é uma sigla que representa lucros antes de juros e imposto de renda, é igual a preço vezes quantidade menos custo fixo menos custo variável vezes quantidade. Observamos que nós temos todas as variáveis. Nós temos a variável P, nós temos a variável CVU, nós temos a variável CF e nós temos a variável LAGIR. Ele já está me dizendo que ele quer ter um lucro de R$ 30 mil. Então, se eu tenho tudo isso, basta eu substituir os itens da fórmula. Então, LAGIR de 30 mil, que é o que eu estou buscando ter, preço R$ 33,40 vezes Q, que é o que eu estou buscando, menos R$ 384 mil, que são os meus custos fixos, menos R$ 28,80 vezes Q, que é o que eu estou buscando. Quando eu faço a degressão dessa fórmula, eu vou ficar com o seguinte cenário: 33,40 menos 28 vai me dar um cenário aqui de 4,60. Fazendo direto, porque nós temos poucos espaços, eu teria a seguinte situação: 4,6 Q, certo? Igual a 414 mil. Basta eu resolver essa equação algébrica que eu teria esse cenário. Então, eu teria que Q é igual a 90 mil unidades. Ou seja, quando eu faço 414 mil dividido por 4,6, certo? Vamos colocar aqui para os nossos alunos entenderem. Eu tenho que essa empresa, para que ela tenha um lucro, a resposta é o seguinte: qual é a interpretação dessa questão? Para que a empresa tenha um lucro de R$ 30 mil, será necessário vender 90 mil unidades. Então, se eu estou trabalhando com planejamento e utilizo essa técnica, eu posso pegar esse número e passar para a área de vendas e marketing e dizer: vendas, tua meta é vender 90 mil unidades desse produto. Percebam a importância dessa técnica, o ganho que essa técnica tem na tomada de decisão. Então, a resposta da letra 1, da questão 1, é 90 mil unidades.
Vamos continuar. Uma indústria metalúrgica produz e distribui peças especiais. Sua capacidade instalada lhe permite produzir 30.000 unidades por mês, que ela comercializa ao preço de 12,50 unidades. Seus custos de produção apresentam conforme abaixo. Então, eu vou ter aqui alguns custos: a matéria-prima, o salário do pessoal da produção, o valor pago ao trabalhador por unidade produzida, o salário do mensalista, que é o pessoal da administração por mês, o aluguel das instalações fabris, luz e telefone da administração, vigilância e segurança do prédio comercial e outros custos fixos. Quando eu observo essa estrutura, nós vamos precisar calcular algumas coisas para tirar informações a partir disso. A primeira dela é nós avaliarmos qual é o valor total dos custos fixos. Para isso, nós vamos avaliar esses itens de gasto e classificar se são custos fixos, variáveis, despesas. Então, a primeira, matéria-prima. Matéria-prima é um custo variável, um custo direto. Salário do mensalista da produção, eu estou dizendo que eu pago 8.200 por mês, não estou vinculando isso a produto, então esse aqui é um custo fixo. Valor pago ao trabalhador por unidade produzida, esse aqui é um custo variável. Salário do mensalista da administração, opa, isso não é custo, isso aqui é uma despesa, certo? Uma despesa fixa, porque eu vou ter ela independente de qualquer coisa. Aluguel das instalações fabris, idêntico, eu vou pagar o aluguel se eu vendi ou não vendi, uma despesa fixa. Luz e telefone da área administrativa, também não tem variação nenhuma com as vendas, ainda é da área administrativa, mais uma despesa fixa. Vigilância e segurança do prédio comercial, também aqui uma despesa fixa. Opa, eu preciso retificar. Aqui no aluguel das instalações fabris está ligada à produção, então, nesse caso, nós temos que é custo fixo. Perdão, alunos. Aqui nós continuamos com despesa fixa. E aqui embaixo nós temos outros custos fixos. Logo, quando nós somamos os três custos fixos, outros custos fixos, aluguéis das instalações fabris e salário do mensalista da produção, nós temos que os custos fixos dessa empresa representam R$52.000. Se eu olhar sobre essa classificação, as despesas fixas, aí nós vamos ter 400 de vigilância e segurança do prédio comercial, 330 de luz e telefone da área administrativa e temos o salário do mensalista da administração. Então, nós vamos ter despesas fixas na ordem de R$3.030. Agora, nós precisamos identificar qual é o custo variável unitário. Se eu tenho custo variável unitário, é muito simples. Por quê? Porque basta eu somar esses dois itens aqui. 7,10 da matéria-prima alocada ao produto, mais 1,30 do valor pago por trabalhador. Então, o custo variável unitário representa R$ 8,40. De posse disso, nós temos condições de calcular a margem de contribuição unitária. Por quê? Porque a margem de contribuição unitária é os preços menos custo variável unitário. Então, se eu pegar que o meu preço praticado é de R$ 12,50 e reduzir dos R$ 8,40, a minha margem de contribuição unitária é de
R$4,10. A outra questão vai pedir a nossa análise o ponto de equilíbrio em unidades produzidas. Para isso, nós precisaremos dos custos mais as despesas fixas. Por quê? Porque no custeio direto eu vou trabalhar com todos os itens, certo? Que são de natureza fixo, independente de ser despesa ou custo. Então, nesse sentido, nós temos que os custos e despesas fixas representam 55.030. Qual que é a fórmula do ponto de equilíbrio? Q é igual a custo fixo, custos e despesas. Vamos colocar aqui, acrescentar custos mais despesas fixas. Então, tudo aquilo que for fixo, tá? No exemplo da aula até aparece a questão só dos custos fixos, mas tudo que é fixo precisa ser colocado na fórmula, dividido por preço menos custo variável unitário, que é pela margem de contribuição. Então, teríamos o seguinte cenário, que vai ser igual a 55.030 dividido pela margem calculada de R$ 4,10. Logo, o nosso ponto de equilíbrio nessa empresa é de 13.422, certo? Esse é o nosso ponto de equilíbrio em unidades produzidas. Isso significa que essa empresa precisa vender 13.422 unidades desse determinado produto para não obter prejuízos. O último ponto que precisamos calcular agora, de forma muito simples, é a margem de segurança. Se essa empresa ela trabalha com uma meta de vendas de 100% daquilo que ela produz, por exemplo, então a margem de segurança dela seria quantidade vendida menos quantidade, vou abreviar aqui, menos quantidade no ponto de equilíbrio. Então, 30.000, certo? Que é a quantidade que eu estou considerando produzir e vender, menos 13.422 vai me dar uma margem de segurança de 16.578. Então, esse seria a margem de segurança que eu vou trabalhar para essa empresa. Professor Magno, essa é uma margem de segurança boa, olhando friamente os números? Com base nos números, né? Consequentemente, tem uma margem um pouco superior ao atual ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio seria 13.000 e eu tenho uma margem de contribuição de 16.000, então eu estou dentro de uma estimativa considerável, coerente, considerável, né, aceitável dentro do universo empresarial, dentro da política organizacional da empresa, né? Vamos em frente, então. O próximo exercício diz o seguinte: a loja Amaryllis, que vende perfumes no atacado, está adquirindo um novo tipo de perfume e deseja calcular o seu preço de venda. Os seguintes dados estão disponíveis. Essa mercadoria, após aplicar o custeio por absorção, tem um custo de R$ 15 por unidade. Os impostos incidentes sobre o preço de venda, e aqui a gente pode elucidar o ICMS, o IPI, PIS, COFINS, dentre outros, representam 20% da receita. O lucro antes do imposto de renda
representa 20% do preço de venda, o custo financeiro 5%, mas como a gente está trabalhando o preço à vista, nós não vamos usar essa informação. As despesas administrativas e de vendas representam 10% do preço e as comissões representam 2,5%. Então a gente precisa definir aqui o markup dessa operação, quanto que isso irá representar e qual seria o preço de venda da operação. Então, considerando esse cenário, a primeira coisa que temos que calcular é o total dos impostos e taxas sobre vendas. Se nós temos que os impostos incididos sobre o preço representam 20% e eu estou pagando comissões sobre venda na ordem de 2,5%, eu tenho que impostos e taxas sobre vendas representam 22,5% do markup. Depois disso, eu preciso calcular, certo? O percentual de margem bruta que nós vamos praticar. Então, nesse cenário, eu vou avaliar quanto eu quero ter de lucro antes do imposto de renda, certo? E quanto representam as despesas administrativas e de vendas. Então, nesse cenário, a minha margem bruta irá considerar esses dois itens e será de 30%, certo? Então, nesse cenário, nós teremos, para cálculo do markup, a soma dos impostos e taxas sobre vendas, o valor de 52,5%. Como que eu vou calcular o markup? Para o markup divisor, nós iremos considerar a seguinte situação: 100%, que é o que eu tenho considerando na receita, menos 52,5%, que é a soma da margem bruta mais o percentual de impostos e taxas, dividido tudo isso por 100, isso vai me dar um markup divisor de 0,4750. Se eu quiser transformar o markup divisor em markup multiplicador, basta eu pegar esse valor do markup divisor e dividir por 1. Pega 1 dividido pelo aquilo que nós calculamos no markup divisor, vai me trazer um fator de multiplicação 2,1052. Com isso, basta eu relembrar aquele custo unitário que foi falado no problema. Então, aquele perfume tem o custo de R$15 por unidade. Como eu calculei os percentuais dos impostos e das taxas e a margem que eu quero obter sobre esse produto, basta eu chegar no seguinte cálculo do preço: R$15 do custo unitário, vezes, vamos utilizar aqui o markup divisor, 2,1052. Então, isso aqui vai me trazer que aquele produto de R$15 deve custar R$31,58. Essa seria a resposta da nossa segunda questão. Percebam que ambas as questões elas tramitam por aspectos técnicos que parecem ser complexos, mas na medida que você tem as informações,
há muita tranquilidade em fazer os cálculos. Basta que possamos entender qual é a natureza da análise que você tem de fazer. Ok, alunos? Professor Magno, qual é a importância de calcular o markup adequadamente, de poder avaliar todos os aspectos que influenciam na precificação de um determinado produto? Bom, a segurança que a gente tem que sempre tentar encontrar é a melhor informação, a informação mais precisa. Se eu identifico um markup com base em todas as informações que a gente já vem tratando, se eu consigo identificar de forma precisa o custo fixo, o custo variável, né, eu vou conseguir calcular e chegar num valor de preço de mercado mais consistente, tendo uma visão mais ampla de quanto eu preciso vender para eu poder cobrir todos os meus custos e chegar onde eu mais quero, que é o lucro. Então, se a gente tem todos esses fatores, consegue identificar de forma bem rápida, com bases em informações verdadeiras, em informações, né, precisas, eu tenho um fator de preço, de cálculo de preço mais exato. Então, eu vou conseguir identificar e tomar as decisões dentro do ambiente operacional da empresa de forma mais coerente, sem correr riscos, né, e sem subjugar ou menosprezar alguma mercadoria. Professor? Importante a colocação do professor Magno no seguinte aspecto. Imaginem vocês que depois de todo esse processo, nós percebemos que esse perfume, se vendido a R$ 31,58, ele é barato. Porque podemos dizer o seguinte, olha, eu tenho um concorrente que é o meu principal concorrente, ele vende esse produto a R$ 38,00. E o meu produto tem a mesma qualidade que a dele e tem o mesmo público que a dele. Isso significa o seguinte, que você considerou que após você levantar todos os seus custos e impostos e você botar uma margem que você espera ter 20%, se o teu concorrente vende esse produto a um preço maior, isso significa que você pode praticar uma margem melhor nesse produto. Então, essa análise de competitividade é fundamental que vocês façam quando estiverem trabalhando preço. O que poderia também acontecer nesse cenário é que, meu concorrente vende isso aqui a R$ 28,00. Esse produto vai ficar caro, não vai sair. Aí você tem que voltar para a tua estrutura de orçamento e para a tua estrutura de produção e dizer assim, opa, será que eu tenho que dar esses 2,5 de comissão? Será que os R$ 15,00 de custo, eles não estão altos? Onde é que eu estou errando aqui? Então é essa sensibilidade de competitividade, da formação do preço e do custo, alunos, que vocês precisam encontrar. E aí eu acho que é o mais gostoso desse processo de gestão, que se torna uma brincadeira. A gente acaba trabalhando de forma prazerosa quando a gente consegue trabalhar esses números, certo? Olhando o mercado e a competitividade, isso é muito bacana. Então, esse foi o cálculo do markup. Continuando, nós temos mais duas questões. A primeira questão se refere, se você fosse o gerente de uma loja, procuraria estimular as vendas de mercadorias que têm maior unitário ou das que têm maior margem de contribuição? Explique sua decisão. O que você iria procurar, professor? Bom, eu sempre tenho que procurar a mercadoria que tenha maior margem de contribuição, porque é nessas mercadorias que eu vou obter um lucro maior. Às vezes a gente pensa, porque a minha mercadoria tem um preço maior, eu vou vender ela. Não, mas a gente tem que levar em consideração todos os custos, todas as despesas que embutiram aquele preço. Então, de repente, ele tem um preço elevado porque ele tem um custo elevado também. Então, quando eu observo essas situações, eu sempre tenho que optar pelo produto que tem a margem de contribuição maior, porque margem de contribuição é realmente o lucro. O importante nessa questão, alunos, é que orientar o gestor, o empresário, que mais importante do que observar se o custo está alto, observar se o preço está alto ou está baixo, é saber se eu tenho uma boa margem. Então, eu posso ter um produto que tem um preço altíssimo, mas a margem é pequena. Eu posso ter um produto que tem um preço baixo, mas a margem é grande. Posso ter um produto que tem a margem pequena, mas vende muito. Então,
olhar, o mais importante na hora de avaliarmos rentabilidade é que nós possamos entender a margem de contribuição. A quinta questão vai falar o seguinte: caso uma empresa aumente o preço de seu produto e mantenha o mesmo volume vendido, que efeito isso provocaria no ponto de equilíbrio? Que efeito provocaria, professor? Me ajude nessa. Bom, se a empresa aumentar o preço e manter o mesmo volume de venda, consequentemente o que vai acontecer? Ela não vai aumentar, né? Ela não vai ter tanto aumento na parte da lucratividade, né? Ela vai ter um custo. Na verdade, ela manteve o custo, né? E aumenta a venda, aumenta o preço, consequentemente, ela vai aumentar a margem também, né? Então, exatamente. Se ela aumentou o preço de mercadoria e conseguiu manter o mesmo fluxo de venda, ela vai ter uma margem maior. Né? E o que acontece? Se eu mantenho os custos fixos, a margem aumenta, o meu ponto de equilíbrio cai. Então, se eu estou dizendo o seguinte, eu tive uma mercadoria, vamos fazer aqui uma simulação, eu pratico um preço de R$100. E o meu custo variável unitário é de 80. Isso significa que a minha margem de contribuição no cenário 1 é de 20. Se os custos fixos dessa empresa se representam R$100, vamos dizer aqui, eu tenho que, qual é o ponto de equilíbrio? R$100 dividido pela margem de contribuição, logo, a quantidade que eu tenho que vender para cobrir os custos fixos é de 5. O que a questão está colocando é o seguinte, se os meus custos fixos aumentam, se o meu preço aumenta, qual é o novo cenário, vamos dizer assim, o que acontece com o ponto de equilíbrio? Se num cenário 2, esse meu preço, ele passa para 180, por exemplo, e os meus custos variáveis continuam em 80, logo a minha margem de contribuição nova vai ser 100. Então, se eu calcular um novo ponto de equilíbrio, o que vai acontecer? 100 dividido por 100, basta que essa empresa venda uma unidade que ela já tem o seu ponto de equilíbrio atingido. Então, se eu aumentar o preço e não mexer na minha estrutura de custos fixos, nem no meu volume de vendas, automaticamente eu tenho uma redução do ponto de equilíbrio. Então, essa foi nossa última aula, né, de conteúdo. Nós ainda temos a próxima aula de revisão, a aula 5 da disciplina de contabilidade de custos. Nessa aula nós trabalhamos métodos e técnicas, certo? Eu acabei fazendo os cálculos no meio, mas se referem à questão 5. Eu quero agradecer a vocês, alunos. Nós tivemos aí uma boa caminhada. Pedir para que façam as atividades e que se esforcem. É uma disciplina, de certa forma, complexa, que gera uma necessidade de você trabalhar em casa e discutir as principais questões. Passar a palavra para o professor Magno para dar as suas considerações. Bom, pessoal, a gente já está quase chegando no fim do nosso curso, né? Quero agradecer a participação de todos, né? O empenho. Tentem resolver os exercícios, a gente pede, a gente frisa isso, porque é através do exercício, através da tentativa de resolver, que a gente vai conseguir esclarecer. Se você não conseguir a resposta aí com seus tutores, que eu sei que são todos competentes e provavelmente vão conseguir responder, vocês enviem, né, no fórum as suas dúvidas, seus questionamentos, que a gente vai estar respondendo, né? Como o professor André falou, na aula seguinte vai ser uma revisão, né? Então, até a próxima aula, pessoal. Até mais e muito obrigado, alunos.